Bora cuidar mais um pouquinho da nossa saúde física através da alimentação? É isso mesmo, a gente trouxe mais uma nutricionista, a Daiane Pirillo, que é uma graça de pessoa e uma excelente profissional e vai bater esse papo com a gente, abordando sobre esse tema, mas através de um olhar diferente, o mesmo objetivo, mas através de um novo viés, trazendo questões super atuais que inclusive a pandemia deixou muito em evidência, como a imunidade, vitaminas, medicamentos. Então é isso, gente, até porque tem aquela famosa frase que diz, né, que a gente é o que a gente come. Então, bora lá, fiquem ligadinhas aí para anotar todas as dicas e esclarecer os mitos sobre a alimentação saudável. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz Dia das Mulheres a vocês, feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres do mundo. Nosso dia é todo dia, né? Meu nome é Daiane, sou nutricionista, estou aqui a convite da Ariana para falar um pouquinho sobre alimentação saudável para vocês, tá? Basicamente, a alimentação saudável seria toda dieta, né? Que traz o que é de mais essencial para a nutrição humana, certo? Que seriam macronutrientes, micronutrientes, uma dieta equilibrada. Então, os micronutrientes são as vitaminas e os macronutrientes são proteína, que vem do ovo, da carne, do frango, carboidrato, que a gente tira do arroz, da batata, da mandioca, do pão, e o lipídio, que é todo tipo de gordura, certo? Mas será que a alimentação saudável é só isso? Né? Na verdade, é muito discutido hoje em dia que a alimentação é um ato de prazer, mas será que a comida nos traz todo esse prazer e esse prazer vale a pena quando ela pode afetar a nossa saúde ou quando ela pode colocar a nossa saúde em risco? Será que vale a pena a gente comer só por prazer? Nós, seres humanos, né, temos o hábito de ser imediatista, pensar só no agora, né, não pensar no futuro. E, na verdade, a gente valoriza muito mais comer um doce, comer uma fritura, ter esse prazer de comer, do que pensar lá na frente. Nossa, será que isso vai me trazer algum benefício? Ou será que eu estou comendo por impulso, estou comendo por ansiedade, né? E, na verdade, o alimento pode afetar muito mais do que a gente pensa a nossa saúde, tá? Então, a gente tem que pensar muito mais no nosso bem-estar do que comer uma porção só por prazer, certo? Então, o que seria esse bem-estar? Eu posso sim comer um alimento que não esteja nessa tabela de ser tão saudável, né? Eu posso comer sim, mas eu preciso ter equilíbrio. E se esse equilíbrio passar, né, do ponto, ele já não se torna mais um alimento tão legal assim para ser consumido, tá? E dentro dessa alimentação saudável, a gente pode comer de tudo, como eu estava falando para vocês. Só que a gente precisa, às vezes, abrir mão desses determinados alimentos. Por quê? A gente precisa ter uma qualidade de vida. Então, esse ser imediatista não traz tanto benefício à saúde, certo? Que é o que eu já falei para vocês. Pensar no agora, não pensar o que a gente pode ter no futuro, tá? E esse observar o que nos faz bem e o que nos faz mal, né? Esse autoconhecimento, quando a gente começa a prestar atenção no que a gente come, né? No que a gente coloca no prato, a gente começa a fazer escolhas melhores, né? E essas escolhas melhores não necessariamente precisa ser uma dieta totalmente restritiva. A gente pode comer de tudo. Então a nutrição envolve tudo o que a gente tem equilíbrio, certo? Então eu sempre vou falar, vocês vão perceber que toda hora eu vou falar sobre equilíbrio. Por quê? A base de uma alimentação saudável é equilíbrio. Para eu emagrecer, eu tenho que ter equilíbrio. Eu não preciso deixar de comer um alimento achando que ele vai me engordar ou ele vai me emagrecer. Porque nenhum alimento sozinho tem o poder de engordar você ou emagrecer. É um conjunto. O quanto desse pão, por exemplo, você vai comer? Vai comer 5 pães ou vai comer 2 pães? Ou vai comer um, que é suficiente? Então a sua dieta do dia precisa ser equilibrada, tá? Isso para qualquer objetivo, certo? E como eu já estava falando, nenhum alimento é vilão ou mocinho. Então entra nessa parte
de nenhum alimento sozinho engorda ou emagrece, ou leva a hipertrofia, né? Ou leva a algum determinado tipo de doença, tá? É o exagero que vai levar você a ter um bem-estar ou não, tá? Hoje, né, a gente tem que relacionar que há muito mais pessoas no mundo morrendo por excesso de comida do que por fome. Por quê? A gente come desesperadamente, a gente acha que a comida vai acabar. E no momento atual, ela pode ser uma grande aliada para a qualidade de vida, mas ela também pode ser uma coisa ruim e pode trazer patologias crônicas pra gente. Então, quando eu falo que as pessoas estão morrendo muito mais comendo, né, do que passando fome, é porque esse excesso, né, esse excesso de açúcar pode levar a uma diabetes descontrolada, é uma doença crônica que pode levar à morte se não for tratada, a uma hipertensão que também pode levar à morte, a um excesso de gordura, um excesso de carboidrato na sua alimentação, que pode te causar um pequeno colesterol ou uma pequena triglicérides que você fala assim, não tem problema não, tem remédio para isso hoje, né, eu trato. Mas não é dessa forma que funciona, porque se esse colesterol agravar, se essa triglicérides agravar ou qualquer outro tipo de doença, no caso do colesterol, você pode ter um risco de infarto, um risco de doença no coração. E isso é a longo prazo, né? Isso não é agora. Então, volta ao pensamento imediatista. A gente só pensa no agora, no ter prazer em comer. E lá no futuro, será que isso é uma coisa que vai trazer benefício? Então, gente, sempre ter equilíbrio, tá? E como eu tava falando, a gente tem esse ato de falar assim, nossa, a medicina tá tão avançada, né? A medicina estando tão avançada, tem remédio para prevenir isso. Mas hoje, infelizmente, a medicina prefere remediar no lugar de prevenir ou tratar o sintoma, ir direto ao problema. Enquanto eu não cuidar da alimentação desse paciente, enquanto esse paciente não tiver uma alimentação saudável, ele pode tomar qualquer tipo de medicamento que ele só vai tratar no momento. E depois? Será que ele vai viver de remédio a vida inteira? Então, isso é uma coisa a se pensar também. A gente tem que prevenir, ir direto ao problema, como eu falei. Então, o diabético está com a diabetes descontrolada, mas ele come certo? Não adianta ele tomar um monte de remédio e simplesmente ele comer absurdos de comida, não que ele tenha que não deixar de comer, certo? Alguns alimentos realmente têm um índice glicêmico mais alto, vai aumentar aí, né, a diabetes desse paciente, mas se ele tiver uma dieta balanceada, a gente consegue tratar de dentro para fora, a gente só não trata a diabetes, a gente trata o que está causando essa diabetes descontrolada, tá? E a gente tem que fazer a nossa parte, por exemplo, a gente sabe que se a gente fumar, isso vai fazer mal pra gente. A gente sabe o porquê que a gente tem que parar de fumar. E a gente também sabe o que a gente tem que comer para melhorar. Mas a gente prefere pensar, né, que é melhor comer o que a gente quiser e depois tomar o medicamento, né? Então, quando a gente começa a ter problemas de saúde, é que a gente começa a levar em consideração essa alimentação. Então, a maior parte dos meus pacientes, gente, busca atendimento tanto pela questão de obesidade, que também é uma doença metabólica, tá? Tanto como as doenças de diabetes, hipertensão, colesterol alto, que já estão afetando. Por quê? Má alimentação. Não adianta só tomar remédio, você precisa cuidar da sua saúde de dentro para fora, tá? E na verdade, não tem dúvidas, tá? Em relação ao medicamento ainda. Uma hora na nossa vida, né, a gente vai ter que tomar medicamento e se a gente não pra gente poder sobreviver. Então, se a gente já tiver com essa doença agravada ou tiver com algum tipo de problema, a gente vai ter que tomar medicamento. Eu não estou dizendo que a gente não tem que tomar medicamento para determinada patologia, tá? Eu estou dizendo que se a gente tratar isso com alimentação, a gente previne a pessoa de ter, ou se a pessoa já tem, a alimentação vai ser uma aliada aí para que melhore, né, esse quadro de patologia do paciente, tá bom? Então, mas tudo tem sua hora. Então, será que você realmente precisa tomar um medicamento? Por exemplo, a gente pode tomar estatina para reduzir o colesterol, como eu estava falando, com o objetivo de reduzir o risco de doenças cardíacas, né? E também pode tomar metformina ou a insulina para controlar a diabetes. E também pode tomar diurético para hipertensão, tá? Que é um dos mais
usados, porque o pessoal acha que está inchado, vai lá e toma diurético, né? O pessoal acha que está retendo líquido, vai lá e toma diurético, e não é assim que funciona, você realmente precisa tomar isso, tá? Só que existe uma única dieta na vida, tá? Que é o Prevenir, que é uma dieta saudável, certo? Então eu volto a dizer, se você tiver uma dieta equilibrada, você consegue ter uma alimentação saudável. E você não precisa restringir nada da sua alimentação se você não tiver nenhuma patologia existente, tá? Você pode sim comer de tudo. E um outro assunto que é muito discutido são quais os alimentos são saudáveis. Tudo que a gente tem em casa: arroz, feijão, salada, refogado, carne, tá? Frutas, água. Então, tudo isso deve conter na sua alimentação. Então, quantas vezes o paciente chega até mim, ele já às vezes chega meio assustado. Olha, mas eu já adianto que eu não quero passar fome. Olha, eu já fiz todas as dietas restritivas do mundo e continuo andando em círculos. Eu emagreço, mas eu retorno ao meu peso. Por quê? Porque o paciente não aprendeu a comer. O paciente não tem esse saber o quanto ele pode comer. Ele simplesmente tira isso da alimentação. O pão me engorda, vou tirar o pão. O arroz me engorda, vou tirar o arroz. E ele acaba tendo essa deficiência. No seu prato sim tem que ter carboidrato, só que ele tem que estar equilibrado. Então precisa ter uma porção de carboidrato, precisa ter uma porção de proteína, uma porção de vegetais, se melhor 2, tá? Então metade do seu prato vai ser praticamente de vegetal. E o resto se divide entre um feijão, um arroz, uma proteína, que seria uma carne, um ovo, um frango, tá? Então assim, e o doce, Daya? Que horas eu posso colocar esse doce? Você pode comer o doce que você tem vontade, só que você precisa ter equilíbrio. O quanto desse doce você vai comer? Você vai ser inteligente, comprar uma caixinha de bombom e comer um bombom todos os dias, ou você vai comer a caixa de bombom no dia inteiro, certo? Então é uma questão do pensar, eu posso comer, o quanto eu vou comer? Eu vou sentar na frente desse alimento e eu vou ter equilíbrio sobre ele, ou eu vou devorar a barra de chocolate, ou eu vou devorar o pudim. Então isso pode sim estar na sua alimentação, tá? Mas o quanto dele. Então, às vezes a gente acha que é bobagem, né, procurar um nutricionista. Voltando àquela parte que eu falei, que a gente sabe o que a gente tem que comer, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente faz. Será que a gente não precisa de um empurrão? Será que a gente não precisa de um equilíbrio? Do quanto a gente pode comer? Então isso é fundamental, a gente precisa saber o quanto a gente tem que comer no dia, tá? Então eu gosto sempre de falar uma frase que é muito usada, um dia eu vou ter que procurar um nutricionista, seja para prevenir ou seja para tratar uma doença, isso é fato, tá? Sempre na sua vida toda, um dia você vai ter que procurar um nutricionista, tá? Sendo por uma desses dois motivos, tá? E eu vou falar também um pouquinho dos hábitos alimentares na pandemia, tá? Tem muita relação, um puxa o outro, tá? E a gente sabe que a pandemia causou diversas mudanças, né? No hábito dos brasileiros. E a alimentação não foi diferente. Então, o aumento de comidas fast food aumentou, o aumento de bolachas recheadas aumentaram, o aumento do consumo de refrigerantes aumentaram, aumento de lanches, pizzas, esses macarrões instantâneos, né? Então, a gente aumentou o consumo desses alimentos. E por quê? Se hoje, no momento que a gente está, a gente tem que... na verdade, a gente fala tanto em imunidade, né? Nossa, eu preciso tomar isso para minha imunidade aumentar. Eu preciso tomar aquilo para minha imunidade aumentar. Mas e a alimentação? Você está cuidando? Porque a alimentação é a chave da sua imunidade. Não adianta você comer errado a semana inteira e todo dia de manhã você tomar um shot de imunidade ou você tomar uma vitamina C achando que a sua imunidade vai aumentar. Se você não cuidar do problema, né, que é a alimentação errada, você pode tomar qualquer coisa para a imunidade que isso não vai melhorar. Então você tem que ter ciência de que a gente tem que partir da alimentação. A imunidade só vai aumentar se você tiver uma alimentação certinha, tá? Adequada. E às vezes as pessoas brincam, né? Você tá fazendo dieta nessa época de pandemia, sua imunidade tá baixando, viu? Você viu fulano que ficou doente porque tava fazendo dieta?
Ou você viu ciclano que ficou doente porque retirou algo da alimentação, né, e a imunidade abaixou, ou o outro que não estava tomando vitamina, mas a vitamina vem da alimentação. Então, pelo contrário, a gente na verdade deveria sempre pensar, né, lá no futuro. Então a gente sempre pensa, chegou a pandemia, né? Claro que a gente tem que se cuidar sim, né, prevenir. Mas a gente não lembra que sempre existiu vírus, sempre existiu bactérias, a gente nunca cuidou, né? E agora a gente vai querer cuidar? Então tem que cuidar do ponto do problema, a alimentação. Então pode se entupir de vitamina C ou de alguma coisa para a imunidade, que não vai adiantar, tá? Por que eu tô falando às vezes repetidamente ou eu tô enfatizando essa parte da alimentação? Justamente por esses comentários, que você vai procurar nutricionista, não vai fazer dieta agora, né? A gente está na época de pandemia, pelo contrário, você precisa sim cuidar da sua alimentação, principalmente nessa época, tá? E depois pensar lá na frente, nossa, será que se surgir algum outro tipo de doença, né? Deus me livre, mais um exemplo, eu vou estar com a minha alimentação em dia, eu vou estar prevenindo para que não aconteça nada de ruim comigo. Então, não ter esse pensamento imediatista, não comer só por prazer. Aproveitar esse tempo para você gerenciar o seu estresse, tá? Por quê? O que a gente pode fazer de melhor para melhorar a nossa saúde mental e a nossa imunidade? Porque nesse tempo, a gente começa a ver muita coisa, a gente vê muita notícia ruim, então a nossa saúde mental fica, né? A gente não sabe o que está passando de verdade, o que realmente a TV mostra, o que realmente está acontecendo. Então a gente começa a ficar com medo porque o parente mais próximo ficou doente, está internado, ou o amigo faleceu, né? Então a gente tem que ficar preocupado. Mas será que isso não pode trazer algum tipo de problema? Porque não é só a alimentação que pode baixar sua imunidade, tá? Tudo está ligado à imunidade forte, não só a alimentação. Então, quando eu estava falando de gerenciar o seu estresse, o cortisol, ele é um hormônio liberado pelo estresse, tá? E ele suprime a resposta imunológica. Então, você precisa o quê? Fazer pausas, procurar algo para distrair você, né? Realizar uma atividade física, diminuir o seu tempo sentado todos os dias, não fumar, por quê? Substâncias tóxicas podem danificar os seus pulmões. Então, se a gente sabe que esse problema ele age, né, na parte dos pulmões, que é a parte respiratória, por que a gente vai só pensar em tomar algo para a imunidade? A gente não tem que, né, diminuir esse consumo de cigarro, a gente não tem que melhorar a alimentação, então a gente só parte a gente foca, né? O amigo falou que funciona, eu vou lá e vou tomar. Eu vi na televisão que é bom, eu vou lá e vou tomar. Mas aí a propaganda, né, o mundo do comércio, eles aproveitam disso para você poder comprar. Eles precisam vender, então tudo que for dessa forma, eles vão passar para você que é bom, tá bom? A qualidade do sono também. Procura relaxar perto dessa hora de dormir, ao invés de você ficar no celular. Normalmente a gente chega do dia cansado e tá lá mexendo no celular. Então o sono influencia muito na questão da imunidade e na questão da nossa saúde mental, tá? Não é só a alimentação, não é só aquele shot da imunidade. Vou repetir isso a palestra inteira, tá? Para que vocês entendam que não está voltado a só um único alimento, tá bom? Manter as conexões, então mesmo que a gente não possa ter as pessoas por perto, liga para o amigo que está distante, né? Conversa com ele, fala do seu dia, às vezes é corrido, né? Você fica a semana inteira, às vezes fica meses sem falar com a pessoa, então ter esse contato influencia bastante nisso, tá? E evitar o bombardeio de informações, né? A gente fica ouvindo as coisas, né? No celular, no Facebook, no Instagram, na TV, no rádio, e a gente não separa um momento do nosso dia para ver o que realmente é verdade, o que realmente está acontecendo no mundo. Então a gente acaba juntando todas essas informações e a gente fica desesperado. E isso também diminui a nossa imunidade, tá? Por incrível que pareça, sim, a gente precisa ter uma tranquilidade mental, tá bom? E para finalizar, vou falar de algumas fontes de alguns alimentos que você pode incluir, né, de vitaminas, e que é fundamental para manter uma boa alimentação. Consequentemente, vai fortalecer o seu sistema imune, tá? Mas isso se baseia em uma dieta geral, em uma dieta equilibrada. Não é esse alimento sozinho.
mas eu vou falar algumas fontes para vocês, tá bom? A vitamina A e carotenoides. Então, a gente encontra em vegetais alaranjados, como o mamão, a abóbora, manga e a cenoura, certo? Então, em algum momento do seu dia, você pode incluir isso na sua alimentação, tá? Isso são todos os dias e isso é em um plano equilibrado. Gema de ovo, tá? Ah, mas o ovo causa colesterol. Mito, tá? O ovo não causa colesterol. O que causa colesterol é a forma com que você faz. Você vai fazer um ovo frito imerso ao óleo, então é o óleo que traz colesterol, não é o ovo, tá? Leites e derivados, tá? Isso para quem não tem intolerância, para quem não tem alergia, tá bom? Então por isso que eu falei, dieta não é a mesma para todo mundo, cada um tem o seu plano alimentar, certo? E o fígado, tá? O famoso fígado que possui a vitamina A, mas também tem ferro, então ele ajuda bastante aí na questão de manter o sistema imune, tá bom? O ômega 3, o DHA. O DHA é um ácido graxo, é essencial e muito bom, tá? E a gente encontra onde? Peixes marinhos como a sardinha, o salmão, o atum e os suplementos. Então a gente consegue encontrar, né, aquelas cápsulas de ômega 3 que fornecem isso pra gente, tá bom? Isso tudo indicado por um profissional da saúde, principalmente um nutricionista, que vai adequar a quantidade que você tem que tomar no dia e para que você não saia comprando qualquer tipo de ômega 3, tá bom? O zinco também é uma fonte muito boa para aumentar a imunidade, que a gente encontra em carnes e cereais integrais. Então a carne, frango, até no peixe, próprio peixe, carne vermelha, fígado, cereais integrais seria aveia, nozes também, tá? O feijão, então a gente consegue encontrar nesses alimentos o zinco. A vitamina B6, também nos cereais integrais e nos nozes, como eu falei para vocês, mas também nas hortaliças, então o quiabo, a couve, a rúcula, então todos esses alimentos possuem fonte de vitamina B6, certo? Vitamina C, né, que é a queridinha aí do momento, todo mundo toma vitamina C, né, mas não tem necessidade de você comprar um suplemento de vitamina C, se a gente consegue encontrar isso nos alimentos, tá? Então a gente encontra nas frutas, né, verduras e legumes frescos principalmente. E essas frutas são o quê? Limão, laranja, tangerina, morango, kiwi. Então todas essas frutas cítricas fornecem essa vitamina C pra gente, tá bom? Então basicamente isso é uma explicação, né, da alimentação saudável, como você deve manter uma dieta equilibrada e todas essas fontes de vitaminas que eu passei para vocês agora no final, a gente junta isso em uma dieta equilibrada. Então aí sim você vai ter uma imunidade mais forte, uma imunidade melhor para prevenir esse momento que a gente está vivendo. Então eu comecei um pouquinho aí da alimentação saudável e depois eu pulei sim para a parte de pandemia, porque hoje é o momento que a gente está vivendo, é o assunto do momento, né? Então não tem como a gente fugir disso. E nada mais justo do que eu explicar para vocês alguns mitos e alguns alimentos que vocês podem incluir no seu dia para vocês terem uma alimentação melhor, tá? E deixo uma frase para vocês que eu gosto muito também, tá? Que a alimentação seja o seu único remédio, sempre, tá? Então, quanto vocês puderem cuidar da saúde só se alimentando, é melhor. Então não tenham um pensamento imediatista, não comam só por prazer, tá? Pensem no futuro. E sempre procurem um profissional nutricionista para indicar para vocês, tá? O que é melhor, o que é equilibrado, explicar os mitos da alimentação, porque não existe dieta restritiva. Dieta restritiva você só vai girar em círculos, né? Eu procuro para emagrecer. Vai emagrecer, mas eu falo que perde peso e depois acha, né? Então, sempre ter isso em mente, tá bom? O que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Estou muito feliz em poder participar dessa semana aí da mulher, tá? Fico muito lisonjeada em ser mulher também e passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, tá bom? Um grande beijo, uma boa semana para vocês e até a próxima.